Então, pessoal, bom dia. Primeiramente, hoje nós vamos ver o último assunto antes da prova, que é anti-inflamatórios não esteroidais. A gente também vai ter uma aula de anti-inflamatórios esteroidais, mas isso na Farmaco 2. Todavia, eu já postei essa aula que eu dei na odontologia, que é a mesma aula que eu dou para medicina. Está no meu canal do YouTube, eu postei ontem. E quem tiver interesse em ver a aula, mesmo antes de ela ser ministrada, é legal, porque vocês já vão ficar por dentro de fazer um link entre o que a gente vai ver hoje e o que vocês vão ver futuramente, ou seja, vai ser bom para vocês. Porque eu acho que vocês dificilmente vão fazer isso, porque vocês estão com muita prova para fazer, né, atualmente. Mas quem tiver o interesse, quem tiver tempo, né, pode pegar uma madrugada dessas aí, em vez de ir para balada, pode pegar o canal lá do YouTube e assistir a aula de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Também gostaria de falar que a parte introdutória da fisiologia da dor, ela também está no meu canal do YouTube. Eu acho que eu já até falei isso para vocês. Não tá tudo, porque um dos vídeos que eu coloquei, o final, foi corrompido e eu não consegui postar, tá? Então, vamos lá começar. Então, a gente vai falar hoje sobre os fármacos analgésicos mais consumidos no mundo inteiro. E por que eles são mais consumidos no mundo inteiro? Porque eles são fármacos que são, além de analgésicos, a maioria dos que a gente vai falar hoje são também anti-inflamatórios e antitérmicos, tá? E por que eles são muito consumidos? Porque em comparação aos anti-inflamatórios esteroidais que eu acabei de falar, que tem um caráter hormonal, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma diversidade de efeitos adversos menor quando comparada à quantidade de efeitos adversos que um anti-inflamatório esteroidal ou um glicocorticoide pode causar. Inclusive, é muito importante que vocês saibam que um anti-inflamatório esteroidal, que tem uma origem, um caráter hormonal, o anti-inflamatório esteroidal nada mais é do que uma cópia do cortisol, que é um hormônio que a nossa glândula suprarrenal produz, e é o nosso hormônio que, além de outras funções, ele é um hormônio anti-inflamatório, né? E ele também tem funções metabólicas, ele também tem funções do sistema nervoso central, como, por exemplo, regulação do humor. Existem inúmeros estudos falando que o cortisol, ele pode estar envolvido, aliás, ele está realmente envolvido na fisiopatologia da depressão, e vocês vão ver isso, né, quando vocês forem ter aula de antidepressivos. Vocês já tiveram aula de antidepressivos? Qual foi o assunto que vocês tiveram semana passada? Anti o quê? Antiepiléticos, tá. Tá ok, então. Então, quando vocês forem ter aula de anti-inflamatórios esteroidais, vocês vão, e também de antidepressivos, a gente vai dar uma introduzida na fisiopatologia da doença e a gente vai falar um pouco do cortisol, que ele participa dessa fisiopatologia. Mas vamos começar a falar do que realmente importa, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Os analgésicos mais conhecidos no mundo. E aí eu não cheguei onde eu queria, porque eu acabei falando de outra coisa, né? Como sempre eu começo a atrapalhar a minha fala falando de outras coisas, mas por que eles são muito consumidos? Porque eles, além de causarem menos efeitos adversos, eles também têm uma ação periférica que é seletiva para redução do quadro do processo inflamatório que é induzido pela síntese de prostaglandinas. E eu acredito que todo mundo aqui deva saber, ou deve saber, o que é uma prostaglandina, ou já deve ter visto a cascata do ácido araquidônico. Então, esses fármacos, eles são muito utilizados em processos inflamatórios agudos. O que é que eu estou querendo dizer? A dor que a gente estudou até semana retrasada, a fisiopatologia da dor e a fisiologia da dor, ela tem dois estágios. Ela tem uma fase neurogênica, que é a primeira fase, ou seja, no momento em que a gente tem a injúria tecidual,
a gente começa a sentir dor logo no momento em que a gente tem essa injúria, mas essa dor, ela não tem um caráter inflamatório, porque no momento em que a gente tem a injúria, o nosso organismo ainda não teve o tempo suficiente para ativar e recrutar células para o local onde houve a injúria. Mas mesmo assim, a gente sente dor inicialmente quando você promove uma injúria tecidual. Só que depois de um certo tempo, essa dor, ela vai se aliar ou ela vai se combinar a outros sinais que a gente chama de sinais cardinais da inflamação, né? Que são nada mais, nada menos do que o quê? O calor, o rubor, o inchaço, além da dor, e pode também ocorrer a perda da função, tá? Então esses são os sinais que estão envolvidos com o quadro inflamatório, principalmente o quadro inflamatório agudo, tá? E quando nós temos uma cronificação da inflamação, esses processos eles ocorrem, mas de uma forma muito mais intensa, e aí a gente tem que substituir o AINE por um anti-inflamatório esteroidal, e eu vou comentar isso ao longo, né, da aula, tá ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar seria uma revisão básica, muito simples, de verdade, assim, a gente não tem tempo de revisar tudo sobre o processo inflamatório, mas a gente pode falar um pouco sobre, né, o que é que acontece quando a gente tem uma injúria tecidual. E aí eu falei para vocês que a dor, ela é dividida em dois estágios, duas fases. Ou seja, fase neurogênica, que é aquela fase onde você sente dor inicialmente apenas por um estímulo, que foi um estímulo injuriante, e através de uma comunicação da periferia com o córtex, ou seja, apenas o sistema nervoso central é o responsável por induzir essa dor, que a gente chama de dor neurogênica, mas a partir do momento em que o sistema imunológico ele é ativado, as células do sistema imunológico, elas vão ser o quê? Elas vão ser recrutadas, né, como vocês já aprenderam lá na imunologia, elas vão passar por um processo de rolamento, elas apresentam nas células endoteliais moléculas de adesão, né, onde elas aderem a essas moléculas, e isso facilita, né, o processo de diapedese, né, onde elas penetram, saem do vaso sanguíneo e vão para o local da inflamação. Que tipo de célula seria essa? Por exemplo, um macrófago. É a célula inflamatória mais conhecida de todas. Então, vamos supor que isso aqui seja um macrófago. E o macrófago, quando ele chega no local da inflamação, ele produz inúmeras substâncias, né? E dentre essas substâncias, nós podemos destacar as prostaglandinas, né? Os prostanoides, que a gente vai estudar hoje. Ok? Então, essa dor que está aliada ao quadro de rubor, de inchaço, né? A inflamação propriamente dita é a dor que a gente conhece como dor inflamatória. Então, desde já vamos aprender e gravar na memória que a dor ela tem essas duas fases. A fase inicial, que é a fase neurogênica, e a fase inflamatória, que é a fase na qual a gente já tem a participação do sistema imunológico, né? A resposta inflamatória ela é ativada e a gente tem que tratar isso. Por quê? Porque se a gente não tratar, essa inflamação vai poder fazer o que eu já mostrei para vocês nas aulas passadas, uma destruição de nociceptores, ou seja, o processo inflamatório pode causar danos, né? Se ele se cronificar, ele causa danos aos nociceptores e dependendo desse dano, esse nociceptor ele pode ser danificado, pode ser destruído ou pode ter uma modificação da sua função ao ponto do paciente desenvolver uma dor neuropática, uma dor crônica, tá? Então, por que que a gente consome muito mais AINES, né, que são anti-inflamatórios não esteroidais, do que outros analgésicos e outros anti-inflamatórios? Porque esses medicamentos, eles são, né, fármacos que atuam justamente na fase inflamatória da dor. E eles impedem, eles reduzem, né, a produção
na verdade, a liberação também de prostaglandinas que ativam nossos receptores e que vão auxiliar, né, o processo de ativação dos nossos receptores que a gente já estudou. A gente vai ver como é que esse mecanismo de ação ele é desencadeado, tá? E essas prostaglandinas, além de outras substâncias, como por exemplo histamina, bradicinina, que eu já falei para vocês também, todas elas estão envolvidas no processo inflamatório. Mas as que têm uma relevância maior no que diz respeito à indução da dor e os sinais inflamatórios, e dos sinais inflamatórios, são as prostaglandinas, tá? Então, a resposta, né? Aqui a gente está falando do processo inflamatório envolvido na dor inflamatória, né? Que é uma resposta ao estímulo que causa uma injúria tecidual. E a gente já estudou muito isso, né? A gente já viu o que acontece. Então, o endotélio vascular, pessoal, o endotélio vascular é um tecido muito importante no nosso organismo. Vocês não imaginam a quantidade de substâncias, a quantidade de mediadores químicos, né, que o endotélio vascular ele é capaz de produzir. Ele produz inúmeras substâncias, ele é capaz de regular a nossa pressão arterial, ele pode regular o nosso processo de coagulação sanguínea, ao ponto de promover a síntese de substâncias que inibem a agregação plaquetária. São inúmeras substâncias. Existe uma doença chamada de hipertensão arterial pulmonar, eu não sei se vocês já ouviram falar. O endotélio, ele participa da fisiopatologia, né, no desenvolvimento dessa doença. Ele desenvolve o que a gente conhece como lesões plexiformes, e isso acontece porque ele libera inúmeros mediadores que são fatores de crescimento. O vaso vai ter o quê? Vai ter um aumento na espessura da parede, e isso vai aumentar a pressão arterial pulmonar. O endotélio também é importante para hipertensão arterial sistêmica, ou seja, durante a fisiopatologia, o desenvolvimento da hipertensão sistêmica, o endotélio vascular ele entra num processo de disfunção também. E ele produz mediadores que fazem o quê? Vasodilatação e também vasoconstricção. Então, a gente tem que ter um equilíbrio na produção desses mediadores, né? Se um for mais produzido do que o outro, a gente vai ter uma disfunção. E isso é o que ocorre, e vocês vão ver em inúmeras aulas, né, a participação do endotélio, né, como um tecido que é rico em células que promovem a síntese de inúmeras substâncias, inclusive substâncias que nós vamos estudar hoje aqui na nossa aula, a exemplo da prostaciclina, que é a PGI2. Ela é uma prostaglandina muito importante no que diz respeito à regulação da função do sistema cardiovascular. Então, desde já, coloquem na cabeça de vocês que a prostaciclina, que também é conhecida como PGI2, ela é muito importante para a regulação da função, né, do sistema cardiovascular, principalmente a pressão arterial. Ela promove vasodilatação, ela também inibe a agregação plaquetária. Mas vamos continuar o que a gente começou, tá? Então, depois da ativação endotelial no processo inflamatório, nós temos o quê? O direcionamento de células circulantes ao sítio da inflamação, ao local da inflamação, ao local da injúria, né? A gente tem uma fase aguda, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nesses termos, né? Ou seja, fase aguda, fase subaguda, tardia e fase proliferativa ou crônica proliferativa. Por quê? Porque cada uma dessas fases é estimulada por mediadores que são produzidos justamente pela cascata do ácido araquidônico. Por exemplo, vocês lembram da cascata do ácido araquidônico? Mas vocês já ouviram falar? Então, a cascata do ácido araquidônico, ela tem como função produzir principalmente dois tipos de substâncias. Os prostanoides, que são as prostaglandinas, e o tromboxano A2, e os leucotrienos. Então, os prostanoides, eles são muito envolvidos no que diz respeito à indução da dor inflamatória e da inflamação na fase aguda.
enquanto que o processo de cronificação da inflamação, ele está muito mais envolvido com as ações que são promovidas devido à produção de leucotrienos, que também são produzidos a partir do metabolismo do ácido araquidônico, que a gente vai ter que estudar, vai ter que saber realmente em detalhes esses mecanismos para podermos entender como é que os fármacos, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, como é que eles agem. Essa figura eu já mostrei para vocês na aula de fisiologia da dor. Então, nós temos aqui o quê? O que é isso aqui, pessoal? Que eu estou apontando. Falem em voz alta porque o pessoal do YouTube quer ouvir. O que é isso aqui? Que vai lá para o corno dorsal. Eu não estou ouvindo. Falem alto, pessoal. O nociceptor. É assim que vocês têm que falar, para eu ouvir, para também sair lá na filmagem. Quem sabe um dia essa filmagem não vai passar lá no Jornal Nacional, alguma coisa assim. Então, eu lembro que eu comentei com vocês que essas substâncias que são produzidas depois que o tecido é injuriado, elas conseguem ativar todo aquele processo, né, de, como é que se diz, estímulo do nociceptor, que vai se comunicar, né, lá no corno dorsal da medula, para que a gente sinta a dor. Então, inicialmente, isso acontece, a gente sente essa dor inicial, que é a dor neurogênica, por conta da, como é que se diz, injúria inicial, que pode ser o quê? Um estímulo térmico, mecânico ou químico, como a gente viu nas aulas passadas. Mas a partir do momento em que essas células, como mastócitos, neutrófilos, como macrófagos, chegam nesse local, aí a coisa piora. A gente começa a sentir mais dor, e além de dor, a região que está localizada ao redor da injúria que foi promovida, ou do corte, ou de qualquer outra coisa que promoveu a injúria, essa lesão ela vai ter uma, como é que se diz, um caráter muito mais, em relação aos sintomas, muito mais intenso do que quando comparado apenas à dor que tem um caráter neurogênico, porque agora a gente vai ter participação dessas células do sistema imunológico. E aí nós temos a produção de histamina, que pode ativar os nossos receptores, a bradicinina também, a serotonina, eu falei para vocês que ela também pode ativar, a própria substância P, que é liberada lá no corno dorsal da medula, ela pode também cair na corrente sanguínea e vir para a periferia para ativar o que? Nossos receptores, tá? Então a gente tá falando de dor por enquanto. Mas não esqueçam que essas substâncias, elas também produzem, além da dor, elas induzem os sinais cardinais da inflamação que a gente falou no começo da aula, né? Então, tudo isso aqui vai começar a ficar o quê? Vermelho, vai ficar, essa região vai ficar toda dolorida, pode ter um edema, né? Formação de uma bolha, por exemplo, quando a gente sofre uma queimadura, né? Aquela bolha, aquele edema, ocorre justamente por conta do aumento da permeabilidade vascular, certo? Então, esse processo inflamatório, ele se estabelece sempre que algum dos nossos tecidos são injuriados. E aí, nós temos agora que focar nestas substâncias, que são quem? As prostaglandinas. Porque elas, no processo que a gente chama de dor inflamatória aguda, elas são as que potencialmente conseguem ativar os mecanismos de nocicepção e também os mecanismos inflamatórios, ou seja, aqueles sinais cardinais da inflamação são muito mais induzidos por conta dessas prostaglandinas que são sintetizadas, tá? E aí, olhem só, essa figura ela não está em livro nenhum, eu tirei essa figura de um artigo, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura para que vocês observassem a quantidade de funções que as prostaglandinas elas apresentam. Então, tem muita gente que imagina que as prostaglandinas elas causam apenas inflamação e dor, mas não, gente. Elas também participam da regulação de inúmeros sistemas.
As prostaglandinas, elas, algumas ou muitas, ou até mesmo todas, os prostanoides, né, que são as prostaglandinas e o tromboxana 2, e isso vocês deveriam ter visto detalhadamente na bioquímica dos lipídios, né, função de lipídios. Essas prostaglandinas, esses prostanoides, eles não são produzidos apenas no momento em que você tem uma injúria, em que você tem um processo inflamatório. Existem prostaglandinas que são produzidas fisiologicamente para regular a função de inúmeros sistemas. Então, aqui, essa imagem, ela representa uma célula genérica, ou seja, qualquer tipo de célula. Vamos dizer que essa célula seja uma célula, por exemplo, do trato gastrointestinal. Uma célula parietal, que produz o quê? Ácido clorídrico. Ou que seja uma célula mucosa, que promove a síntese de muco lá no estômago, e esse muco ele tem como função a proteção gástrica, não é isso? Então, essas prostaglandinas que são produzidas, né, a partir tanto de um estímulo injuriante ou também fisiologicamente, e eu acho que eu já falei também para vocês aqui, que quando eu uso o termo fisiologicamente ou constitutivamente ativo, eu estou falando de algo que fisiologicamente está sendo ativado a todo momento. Então, as prostaglandinas, elas têm um caráter, né, uma característica como essas. Elas são fisiologicamente produzidas para regular inúmeras funções, mas elas também, no momento em que a gente tem uma injúria, elas são produzidas por indução, né, por, como é que se diz, ativação de células do sistema imunológico. E aí, nesse momento, as prostaglandinas, elas não têm uma função de regulação da fisiologia de determinado sistema, e sim uma função de sinalizar que alguma injúria está acontecendo naquele tecido e que precisa ser resolvida. Ou até mesmo com, como é que se diz, com o objetivo de tentar solucionar aquilo que está acontecendo. Mas, na maioria das vezes, o incômodo é tão grande, a dor e a inflamação é tão intensa, que a gente não consegue esperar que o nosso próprio organismo consiga solucionar aquele problema, e a gente acaba fazendo o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que são os mais consumidos, né? Então, oi. Não que elas são produzidas por qualquer célula, mas por diversas células de inúmeros sistemas. Por exemplo, as prostaglandinas são produzidas constitutivamente, fisiologicamente, pelo sistema cardiovascular. Então, não precisa haver um estímulo injuriante para, por exemplo, a prostaciclina ser produzida. Ela é produzida fisiologicamente para regular a pressão arterial. Mas ela também é produzida quando ocorre inflamação. Ela também é produzida fisiologicamente no trato gastrointestinal para promover o quê? A proteção gástrica. Só que ela também é produzida durante a inflamação. Por exemplo, a PGE2, que é uma prostaglandina. A prostaglandina PGE2 e a prostaciclina, ambas têm uma função fisiológica de fazer o quê? Com que haja uma normalização, ou seja, uma liberação, uma produção normal de ácido clorídrico ao agirem os seus receptores nas células parietais, e também estimulam a liberação de muco, que é uma substância, né, como é que se diz, que promove, que protege a mucosa gástrica das ações do ácido clorídrico. Então, essas prostaglandinas, elas são importantes para fisiologia, para proteção gástrica. Um outro exemplo são prostaglandinas que regulam, por exemplo, a função renal. Algumas delas promovem a regulação da função renal de forma em que estimulam, por exemplo, a excreção de eletrólitos, de
a eliminação de água do nosso organismo, enquanto outras fazem o contrário. Elas promovem retenção hídrica, retenção de eletrólitos. Então, é o balanço de produção entre as que produzem uma coisa e as que produzem o contrário que vai fazer com que, por exemplo, os rins tenham uma regulação, né, fisiológica, né, uma homeostase. Então, as prostaglandinas, elas também participam, sabe de quê? Do processo de contração uterina. Por que quem já tomou Ponstan aqui? As meninas. Ponstan é um medicamento, né, que, na verdade, ele é composto por uma substância que é chamada de ácido mefenâmico, que a gente vai falar hoje. E ele é muito utilizado quando as meninas estão no período menstrual com cólicas menstruais, porque as prostaglandinas, elas são produzidas porque naquele momento em que as meninas estão menstruando, você tem um processo inflamatório no útero, mas no momento em que você não menstrua, existe também, ou seja, na fase em que você não está menstruando, as meninas não estão menstruando, essas prostaglandinas também regulam a função uterina. Por exemplo, no momento em que a mãe precisa entra no trabalho de parto, as prostaglandinas, elas são produzidas para promover a contração uterina, para auxiliar no parto. Então, essas prostaglandinas, elas não têm uma função somente inflamatória. Em inúmeros tecidos, elas podem regular processos fisiológicos muito importantes. E por que eu estou focando e estou falando muito disso agora? Porque a gente vai ver que o fato de você inibir a síntese de prostaglandina quando você está com inflamação e quando você inibe em longo prazo, você pode ter efeitos adversos, como por exemplo, o que quando você toma diclofenaco, OAS, ou nimesulida nem tanto, mas ibuprofeno, muito mais em longo prazo. Quando você toma um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE, em longo prazo, o que você pode desenvolver algum tipo de lesão gástrica? Porque aquelas prostaglandinas fisiológicas, né, que estavam sendo produzidas para regular a função normal da produção e liberação de ácido clorídrico e de muco, elas não vão mais estar sendo produzidas. Porque os AINES, eles não são seletivos para as enzimas que produzem apenas as prostaglandinas envolvidas com a inflamação. Eles inibem todos os tipos de ciclooxigenase e a gente vai falar sobre isso. Então, essa figura, ela simplesmente está mostrando, eu acho que 70% dos efeitos fisiológicos que as prostaglandinas podem promover. Então, olha só, as prostaglandinas, elas podem promover a vasoconstricção. Um exemplo delas, a gente vai ver a cascata do ácido araquidônico, tá? Então, não se preocupem, vamos só ver as ações fisiológicas dela. Vasoconstricção, vasodilatação, agregação de plaquetas, inibição da agregação de plaquetas, né? Enquanto uma prostaglandina induz a agregação, outra induz ou inibe a agregação. E é justamente o equilíbrio entre a produção das duas substâncias que faz com que a agregação plaquetária seja normal. Por que é que pacientes que tiveram um infarto do miocárdio e que esse infarto foi produzido por exemplo, uma angina instável ou por formação de uma placa de ateroma numa artéria coronária, por que esses pacientes eles passam por uma terapia pós-infarto com AS? Vocês já ouviram falar? Paciente que toma aspirina em baixas doses, para quê? Porque a aspirina, ela inibe a produção de tromboxano A2, que é produzido pelas plaquetas. E o tromboxano A2, ele promove a agregação plaquetária. Então, quando você inibe a agregação plaquetária, ao tomar a aspirina, que é conhecido como ácido acetil salicílico, AS, você reduz essa agregação plaquetária e a chance de desenvolver um novo evento, como um novo infarto do miocárdio, porque a agregação plaquetária vai ser reduzida. Mas uma outra coisa muito importante, eu queria que todos prestassem atenção, olhando aqui para mim, para o slide,
é que, por exemplo, pacientes que têm problemas não, que são diagnosticados com algum tipo de doença viral, e grandes exemplos, né, que são bastante prevalentes e incidentes aqui no Brasil, são quais tipos de doença? A dengue, a chikungunya e a zika, né? São as que a gente sabe que tem versões hemorrágicas. Por que é que a gente não pode, por exemplo, prescrever um AS para um paciente que está com dengue, ou com zika, ou com chikungunya? Porque o AS, ele ele induz a agregação plaquetária. E aí o paciente... Não, ele inibe. Não. O AS inibe... Perdão, tá, pessoal? O AS, porque eu estava confundindo o AS com o tromboxano A2. Mas o AS, ele inibe a agregação plaquetária. Ao inibir a agregação plaquetária, você tem grandes chances de causar um evento hemorrágico, porque quando o paciente desenvolve algum tipo de virose desse cunho, desse caráter, né, como a zika, a chikungunya ou a dengue, existem vários casos de versões hemorrágicas, onde o vírus consegue destruir as plaquetas. E as plaquetas, elas são ricas em tromboxano A2. E se você inibe, né, essas plaquetas, inibe a produção de tromboxano A2 com AS, num paciente que está com dores no corpo por conta da dengue, você pode causar, né, você pode induzir o quadro, ou potencializar o quadro hemorrágico nesse paciente, porque você está inibindo o quê? Está inibindo a agregação plaquetária. Então, por isso que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não podem ser indicados para pacientes que são portadores de viroses como essas, né? Aliás, qualquer tipo de virose, por exemplo, que tenha o potencial de causar uma hemorragia de forma expressiva. Pode perguntar. Isso também é válido, então, para cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia de porte, alguém que é usuário de AS, eu vou falar profilaticamente você suspende. Quando você vai falar, inclusive porque o AS, é muito importante falar sobre isso, o AS, ele é uma substância que, ao se ligar ao seu receptor farmacológico, que eu vou falar qual é daqui a pouco, ele se liga de forma irreversível. E aí o que acontece? Essa ligação irreversível numa plaqueta, enquanto a plaqueta não foi destruída ou entrar no processo de apoptose para que uma nova plaqueta seja sintetizada, o AS está ali. Ele está ligado ao alvo dele na plaqueta e está inibindo a agregação plaquetária. Então, a meia-vida do AS, ela não depende do metabolismo dele pelo fígado, e sim pela duração, pela meia-vida da plaqueta. A sorte é que a meia-vida dela é curta. A meia-vida é curta, aproximadamente 8 a 12 dias, isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, por que é que, por exemplo, um paciente que vai passar por um quadro cirúrgico, ele precisa, se ele toma o AS, por exemplo, em longo prazo, como no caso de um paciente que faz uso pós-infarto, você tem que suspender de preferência, né, ou preferencialmente, 15 dias antes o uso do AS, porque você pode ter grandes riscos durante a cirurgia de um evento hemorrágico por conta do AS, que promove essa inibição da agregação plaquetária, tá? Alguém tem alguma pergunta? Vou passando, hein, pessoal? Então, olhem essa célula aqui, o macrófago. Então, o macrófago, ele é uma célula muito importante no que diz respeito a, como é que se diz, produção de mediadores pró-inflamatórios, principalmente na dor inflamatória aguda, tá? E quais são esses mediadores? As prostaglandinas. Então, o que acontece quando o macrófago ele chega numa região que foi injuriada, ou aqui, ó, no nosso setor? Ele vai simplesmente através de uma, como é que se diz, o macrófago, através de uma enzima, que eu vou também falar dessa enzima daqui a pouco, ele vai produzir um ácido graxo de 20 carbonos na sua cadeia, chamado de ácido araquidônico. Está todo mundo enxergando aqui? O ácido araquidônico, pessoal, ele é um substrato
para enzimas que são chamadas de ciclooxigenases. Vocês já ouviram falar nessas enzimas? Ele também é substrato para enzimas que são denominadas de lipoxigenases. E aí eles vão produzir o quê? Aliás, o que é que essas enzimas ciclooxigenases e lipoxigenases, respectivamente, produzem? Produzem prostaglandinas e leucotrienos. E aí a gente vai falar dessa cascata. Mas, a princípio, eu queria explicar para você como é que ocorre o processo de indução da dor inflamatória quando as prostaglandinas elas são liberadas pelos macrófagos que já passaram por todo aquele processo de migração, de adesão, as moléculas de adesão, de diapedese, e chegou lá no local onde o nosso receptor primariamente foi ativado. Você já teve a dor neurogênica, agora essas prostaglandinas elas vão simplesmente se ligar nos seus receptores, que são receptores metabotrópicos. E aí eu queria que vocês me dissessem, lembrando das aulas anteriores que nós tivemos, o que é que acontece com o neurônio quando você estimula ou quando você ativa um receptor metabotrópico acoplado à proteína G estimulatória. O que é que acontece com esse neurônio? Ele é estimulado ou ele é inibido? Ele é estimulado. Por quê? Porque você vai ter ativação da proteína sinase o quê? Da PKA. E o que é que a PKA faz? Fosforila que canais? Canais de cálcio. Cálcio entra no nosso receptor e a gente sabe que se tem cálcio aumentando no nosso receptor, ele vai fazer com que haja o translocamento de vesículas com substância P e glutamato lá para o corno dorsal, né? E vai induzir a dor. Então tá aí o mecanismo pelo qual os AINES, aliás, as prostaglandinas, elas induzem a dor, perdão. Elas induzem a dor porque elas se ligam a esses receptores. Olha os opioides que a gente estudou, turma A, que já viu, e turma B, que vai ver hoje à tarde. Olha os opioides aqui também, ó. Inibição, né, da dor através da ativação de um receptor opioide, que é acoplado a que tipo de proteína? G? G o quê? G estimulatória ou G inibitória? Mais alto, eu quero que vocês gritem. Ninguém gritou. Quando vocês vão para o Maracanã assistir jogo, vocês gritam. Inibitória ou estimulatória, pessoal? Inibitória, tudo bem. Então, enquanto que o da prostaglandina é o quê? Estimulatório. E aí, por isso que ela pode causar ativação da PKA. Além disso, da PKC, a PKC também pode ser ativada, né, por essa via. São mecanismos de transativação que a gente pode falar. Mas isso é muito complexo, eu não vou entrar em detalhes. E aí o nosso receptor ele vai ser ativado. Mas o que a gente está falando aqui não é só de dor. A gente, nessa aula, a gente vai aprender como a gente trata essa dor inflamatória, mas também como a gente trata esses sintomas da inflamação, esses sinais cardinais da inflamação, né? Olha só que lindo, ou que linda é a cascata do ácido araquidônico. Então, essa cascata do ácido araquidônico, vocês conseguem encontrá-la de forma detalhada, como está aqui, ou até mais detalhada, porque no slide não cabe, né, todas as funções das prostaglandinas dos leucotrienos, né, que são produzidos. Vocês podem encontrar no Leninger, livro de bioquímica, na parte de funções de lipídios, ou também no próprio livro de farmacologia, no Goodman. Só que o Goodman, ele não como é que se diz, ele não mostra um esquema tão detalhado em relação à função das prostaglandinas. Então, pessoal, eu queria que vocês me acompanhassem para que a gente faça o que a gente sempre fez, ou seja, aquela historinha em que a gente tem que, subsequentemente, ir entendendo os processos para que no final a gente consiga assimilar na nossa mente e consolidar na nossa memória o mecanismo de ação dos fármacos que a gente vai estudar hoje. Então, o que é que acontece? E aí eu não vou falar de um processo fisiológico, eu vou falar de um processo no qual o tecido foi injuriado. Então, o que é que acontece, por exemplo, no macrófago que migrou lá para o tecido injuriado para produzir prostaglandinas?
que é isso aqui? Membrana do macrófago. Vamos supor que isso aqui é a membrana de um macrófago. A membrana ela é constituída basicamente por que tipo de biomolécula? Fosfolipídios. E qual seria uma enzima que cliva fosfolipídios? Fosfolipase. Então, olha só o que acontece. Vamos acompanhar. A fosfolipase, que é denominada... Existem inúmeras fosfolipases. Inclusive a fosfolipase C-beta, que vocês estudaram lá quando você ativa a proteína GQ/11. O diacilglicerol ativa a PKC, lembram? Essa é... Não, perdão, PKC não. A PKC é uma sinase, não é uma fosfolipase. A fosfolipase que é ativada é a fosfolipase C-beta, que é ativada depois que o receptor acoplado da proteína GQ/11 é ativado, né? E aí depois você vai ter síntese de diacilglicerol e IP3. Tá? O que acontece com esse lipídio de membrana? Eu injuriei a célula. A fosfolipase A2 ela é ativada no momento dessa injúria. Ou seja, o macrófago ele migrou lá para o local de inflamação e o que foi que aconteceu? A fosfolipase A2 clivou um lipídio de membrana, na verdade um fosfolipídio, que tem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, e essa clivagem gerou o quê? O ácido araquidônico, que é o quê? Um ácido graxo. E tem 20 carbonos em sua cadeia. Então, esse ácido araquidônico, quando ele é produzido, existem enzimas que adoram, que se alimentam do ácido araquidônico. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que o ácido araquidônico ele é substrato para enzimas que eu já denominei aqui como ciclooxigenases, tá? E como as lipoxigenases. O ácido araquidônico, quando ele é clivado ou é processado pelas ciclooxigenases, o que é que vai acontecer? Ele vai dar origem aos prostanoides, pessoal. O que são os prostanoides? São as prostaglandinas e o tromboxano A2, tá? E aí, ao usar o ácido araquidônico como substrato, essas ciclooxigenases, aqui eu estou generalizando, né? Mas existem isoformas de ciclooxigenase. Ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, e também dizem que existe uma ciclooxigenase 3, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos generalizar. Essa ciclooxigenase, o que é que ela vai fazer? Ela vai usar como substrato o ácido araquidônico, convertendo em uma prostaglandina, que é chamada de prostaglandina G2. Essa prostaglandina, ela é instável e ela é rapidamente convertida em prostaglandina GH2, que também é instável. E ela consegue ser convertida em prostanoides estáveis, como as prostaglandinas, a exemplo da PGI2, PGD2, PGE2 e também a PGF2-alfa. Então, essas prostaglandinas, que são produzidas na parte final da via, que é catalisada pelas ciclooxigenases, elas são as prostaglandinas que estão muito envolvidas no processo inflamatório. Principalmente a prostaciclina, que é o nome dado a PGI2, tá? De todas as prostaglandinas, a única que tem um nome próprio é a prostaciclina. Então, quando eu falar prostaciclina, saibam que eu estou falando da PGI2. E uma outra que é muito importante no que diz respeito ao processo inflamatório é quem? A PGE2. Mas nós também temos outras, como a PGD2 e também a PGF2-alfa. Além disso, essa prostaglandina GH2, que é instável, além de se converter, de ser convertida em prostaglandinas estáveis, ela também é convertida em uma substância chamada de tromboxano A2. Esse nome, tromboxano, é derivado de quê?
de trombo. Então, quer dizer que ele faz o quê? Ele induz a formação de trombo. Como é que ele induz a formação de trombo? Ele induz a agregação plaquetária. Então, por isso que o nome desse prostanoide é tromboxano. E ele é chamado de A2 porque existem outros tipos de tromboxano. Mas, especificamente, o tromboxano A2 é o que é produzido mediante a catálise realizada pela ciclooxigenase na via do ácido araquidônico, por exemplo, em um macrófago que foi ativado lá na região onde está acontecendo a injúria. E aí, se a gente for observar, em relação à inflamação, a prostaciclina, por exemplo, ela pode causar vasodilatação. E a gente sabe que a vasodilatação no processo inflamatório é algo importante, porque ela facilita o quê? O processo de migração das células inflamatórias por diapedésio, né? Então, o vaso, quando ele entra no processo de vasodilatação, para poder fazer com que as células migrem para o local de injúria, a vasodilatação é importante por causa disso, porque ela facilita o processo de diapedese das células inflamatórias. Mas, falando de uma função fisiológica da prostaciclina, ela causa, além de induzir inflamação, fisiologicamente ela inibe a agregação plaquetária. Então, ela participa da regulação do sistema cardiovascular, inibindo a formação de trombos. Ao contrário do tromboxano A2, que faz o quê? Vasoconstricção e ativa a agregação plaquetária. Aí vocês me perguntam, professor, mas se você, no momento em que você tem um processo inflamatório, o ácido araquidônico, ele vai ser substrato da ciclooxigenase, ele vai produzir tanto prostaciclina quanto tromboxano A2, como é que a gente vai ter uma vasodilatação maior do que uma vasoconstricção para poder facilitar o processo inflamatório, já que o tromboxano A2 também está sendo produzido e ele causa vasoconstricção? Então, eu gostaria de dizer para vocês que uma explicação científica para isso é que no processo inflamatório, a produção do tromboxano A2 existe, mas é uma produção insignificante no que diz respeito à indução da dor e da inflamação. É como se na inflamação, quem é mais produzido é a prostaglandina, ou as substâncias mais produzidas e que têm uma função inflamatória mais intensa são as prostaglandinas. Enquanto que o tromboxano A2, ele tem uma função muito mais relacionada à regulação da agregação plaquetária e também da pressão arterial, já que ele causa vasoconstricção, tá? Uma outra coisa que eu queria que vocês entenderam a parte da ciclooxigenase, da produção das prostaglandinas, né? Uma outra coisa que eu gostaria de explicar, uma outra parte da cascata do ácido araquidônico, é que esse ácido araquidônico, ele não é substrato apenas para a ciclooxigenase, pessoal. No momento, pessoal, quem está mexendo no celular aí atrás, por favor, use o celular ou para tirar foto, que eu permito, ou então guarde. Ou então saia da sala para falar no celular ou no WhatsApp, porque eu não permito a utilização do celular nas minhas aulas. E essa não é a primeira vez que eu falo isso, tá? Então, as ciclooxigenases, elas, elas catalisam a síntese de prostanoides a partir da utilização do ácido araquidônico, mas ela também, o ácido araquidônico também é substrato para um outro conjunto ou subtipo de enzimas que são chamadas de lipoxigenases. E essas lipoxigenases, elas vão produzir substâncias que são chamadas de leucotrienos. E esses leucotrienos participam da inflamação? Participam. Só que vocês lembram, quando a gente volta para cá, do processo inflamatório, que ele tem o quê? Uma fase aguda, não é? Fase subaguda tardia e fase crônico-proliferativa, não é isso? Essas fases, elas têm diferentes quantidades, ou as células do sistema imunológico produzem, dependendo da fase, diferentes quantidades de mediadores pró-inflamatórios. Por exemplo, na fase aguda, existe uma
síntese enorme de prostaglandinas. É como se as ciclooxigenases elas fossem mais induzidas durante o processo inflamatório agudo. Só que o que acontece? As ciclooxigenases promovem a síntese de prostaglandinas da fase aguda e essa inflamação ela não foi resolvida, ela não foi solucionada. E agora quem entra no contexto? As lipoxigenases fazendo o quê? O processo de cronificação da inflamação, ou seja, os leucotrienos, eles são produzidos no momento em que a fase inflamatória aguda, ela precisa se transformar numa fase subaguda tardia ou crônico-proliferativa. E mediadores como os leucotrienos, que a gente falou agora há pouco, são esses mediadores que são os responsáveis por cronificar esse processo inflamatório. E aí, quando esses leucotrienos eles agem, né, eles vão, por exemplo, promover a migração de células como linfócitos. Vão promover a migração de células que produzem citocinas, ou seja, você vai ter uma inflamação crônica. E aí, eu posso dizer para vocês que os leucotrienos estão envolvidos no processo de cronificação da inflamação, enquanto que as prostaglandinas estão envolvidas no processo de inflamação aguda. Sim. E aí, eu queria também falar que pacientes que têm problemas inflamatórios no sistema respiratório ou de caráter imune, né, como no caso de pacientes asmáticos, né, também pacientes que têm DPOC, pacientes que sofrem com algum problema de broncoconstricção, se houver ativação dessa via das lipoxigenases e síntese de leucotrienos nesses pacientes asmáticos, prestem muita atenção que isso vai ser importante depois. Esses leucotrienos podem causar o quê? Broncoespasmo, broncoconstricção. E aí o paciente pode ter um agravamento do quadro de asma ou DPOC. E depois vocês vão entender o porquê que nós não podemos, nós não, vocês, porque eu sou farmacêutico, infelizmente no Brasil eu ainda não posso prescrever, mas vocês vão poder. Por que vocês não devem prescrever no futuro AINES para pacientes com DPOC ou asma, por exemplo? Porque os AINES, qual é o alvo dos AINES? Ciclooxigenase. Eles inibem as ciclooxigenases. Então, se você inibe a ciclooxigenase, você vai ter produção de prostaglandinas? Não. Essa via toda vai ser apagada, vai ser eliminada. Ou você vai impedir que ela seja desencadeada. Só que, olha só, eu tenho ácido araquidônico ainda? Tenho, porque o que eu inibi não foi a síntese do ácido araquidônico, e sim a síntese das prostaglandinas por inibir as COX. E agora eu já chamo as ciclooxigenases de COX, tá? E aí eu tenho ácido araquidônico sobrando. O que é que vai acontecer? Um deslocamento da reação de processamento do ácido araquidônico, que antes estava servindo como substrato para a síntese de leucotrienos e de prostanoides. Isso vai ser deslocado, essa reação vai ser deslocada toda para cá. Ou seja, você vai ter muito mais leucotrienos sendo produzidos do que o que deveria ser produzido num processo inflamatório normal. E isso é ruim para um paciente asmático. Por quê? Porque uma maior produção de leucotrienos no paciente asmático com algum problema de broncoconstricção, você vai ter um aumento na produção, um deslocamento para síntese de leucotrienos. Então, desde já, vamos colocar na cabeça o porquê que nós não devemos prescrever AINES para pacientes que têm ou que são portadores de doenças que causam broncoconstricção. Mas pacientes asmáticos, professor, podem tomar corticoides. E os corticoides são anti-inflamatórios. Como é que isso se explica?
Sabe por quê? Porque o corticoide, ele não inibe a ciclooxigenase. O corticoide, ele vai, no início da via, promover de forma indireta, e vocês vão ver isso depois, ou quem tiver curiosidade, assiste a minha aula no YouTube, eles vão inibir quem? Essa enzima, a fosfolipase A2. Se você inibe a fosfolipase A2, não vai haver produção de nada. Ou seja, ácido araquidônico não vai ser produzido. A enzima não vai ter alimento, não vai ter substrato. Então, por isso que o paciente asmático, muitas vezes, pode ser tratado com corticoides, mas não pode ser tratado com AINES. Tá vendo como é lógico isso? Tá vendo como é importante você aprender como prescrever um medicamento a partir do mecanismo de ação? E que vocês precisam saber desses mecanismos para poder entender como e quando vocês devem ou não prescrever determinado medicamento. Pode perguntar. O que determina que na inflamação aguda vai predominar essa via aqui e na crônica vai predominar outra? Então, uma pergunta importante, como é seu nome? Gabriela. A Gabriela fez uma pergunta importante que eu inclusive falei, eu acho que você não deve ter ouvido. Por que num processo inflamatório você tem uma ação mais prevalente das prostaglandinas e uma ação menos prevalente dos leucotrienos? Isso é um processo de sinalização. Ou seja, quando você produz, seu organismo produz no local da inflamação prostaglandinas e leucotrienos, existem outras moléculas sinalizadoras, né? E a sensibilidade dos nossos receptores, por exemplo, e de outras células de tecidos que são injuriadas, a sensibilidade é muito maior à prostaglandina do que ao leucotrieno. Então, é como se houvesse uma espécie de direcionamento. O organismo ele direciona as prostaglandinas e ele escolhe as prostaglandinas como os mediadores pró-inflamatórios na fase aguda. Mas isso não quer dizer que os leucotrienos não estejam sendo produzidos também nesse momento. Eles estão sendo produzidos, mas eles estão lá sem agir. Quando é que eles vão agir? Quando isso aqui é produzido, a inflamação não resolveu o quadro de injúria e agora ela precisa ser o quê? Cronificada. Ela precisa ter uma potencialização a partir da migração de outras células do sistema imunológico, exemplo de leucócitos, linfócitos e tudo mais. E quem é que faz essa cronificação? São os leucotrienos. Então, nesse momento, é como se existissem outras moléculas que direcionassem a ação de cada substância que é produzida. Eu não tenho como te explicar isso de forma simples, porque é algo realmente complexo. Mas o que você pode colocar na sua cabeça é que, durante um processo inflamatório agudo, a ação prevalente durante a inflamação é a ação das prostaglandinas. Enquanto que esse processo ele passa de agudo para um processo crônico, essa cronificação ela é promovida pelos leucotrienos. E aí como é que isso ocorre? São mecanismos complexos, mas que o nosso organismo consegue direcionar para que isso ocorra. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma pergunta? Então vamos lá, pessoal. Então, ciclooxigenases. As ciclooxigenases, pessoal, elas existem em dois subtipos principais. Quem aqui tem o Budman 13ª edição, ou já viu? Você tem o 13ª edição em inglês. Ele foi publicado em dezembro do ano passado. Eu também tenho. Inclusive eu posso até passar para vocês, porque eu tenho ele em PDF. Tá? Ele está bastante atualizado em relação a essa questão dos anti-inflamatórios não esteroidais. O Budman 13ª edição, ele fala que existem 3 isoformas de ciclooxigenases. A ciclooxigenase 1, a ciclooxigenase 2, e ele dá uma pequena ênfase no que a gente conhece como, ou no que é denominado como ciclooxigenase 3. Por que ele fala um pouco dessa ciclooxigenase 3? Porque existem propostas de mecanismos, de fármacos,
que são classificados como anti-inflamatórios não esteroidais e que são seletivos apenas para COX-3. Só que a gente vai ver que hoje já existem outras explicações para o mecanismo de ação desses fármacos e que a ciclooxigenase 3 ainda continua sendo uma incógnita. Então, o que eu queria falar e deixar claro aqui é que a gente hoje vai focar em quais subtipos de ciclooxigenase, A1 e A2. Porque a 3, ela foi encontrada como uma variante da ciclooxigenase 1 no cérebro de cachorro. E ela continua sendo estudada. Como é que se diz? A existência dessa enzima continua sendo estudada. E a proposta é que ela seja muito presente, ou esteja muito presente no sistema nervoso central, lá no córtex, regulando o processo doloroso, ou estimulando o processo doloroso, tá? Mas vamos esquecer essa ciclooxigenase 3, porque ela ainda é uma incógnita, tá? E vamos falar da ciclooxigenase 1. Vocês lembram que eu falei para vocês que as prostaglandinas... Então, agora vocês já estão com a cascata do ácido araquidônico na cabeça, né? Vocês sabem que existem duas vias. Para Alzheimer, a via que a gente precisa se preocupar ou dar ênfase é a via de síntese de quem? De prostaglandinas e de tromboxano A2, não é isso? Então, vamos lembrar sempre da cascata do ácido araquidônico na aula de hoje, do lado esquerdo, ou seja, a cascata que produz o quê? Prostaglandinas e tromboxano e que é catalisada, essas sínteses são catalisadas através das enzimas ciclooxigenases. Eu acho que quem foi? Foi você, de branco, que me perguntou. Alguém me fez uma pergunta daí, não lembro no começo da aula. Não, eu acho que foi você, desculpa. Se essas ciclooxigenases elas estavam presentes em todas as células. Né? Foi mais ou menos isso que você me perguntou. Então, quando a gente fala que as prostaglandinas elas são produzidas para regular um processo fisiológico, por exemplo, proteção da mucosa gástrica, coagulação sanguínea, regulação da pressão arterial, ela precisa ser induzida ou ela é fisiologicamente ativa? Ela é fisiologicamente ativa. Então, nós temos uma ciclooxigenase chamada de ciclooxigenase 1 ou COX-1, que é a principal isoforma de ciclooxigenase envolvida na síntese de prostaglandinas que regulam processos fisiológicos. Então, essa COX-1, ela não é muito envolvida no que a gente conhece como processo inflamatório. Ou seja, ela não é muito estimulada como a COX-2 é quando você tem inflamação. A COX-1, pessoal, ela é muito expressa aonde? No trato gastrointestinal. Para produzir o quê? Prostaglandinas que protegem a mucosa gástrica. A COX-1 ela é muito presente constitutivamente ou fisiologicamente aonde? Nas plaquetas. Para produzir o tromboxano A2, que faz o quê? Participa da agregação plaquetária e do processo de coagulação sanguínea. A COX-1 ela é muito expressa aonde? No sistema renal, regulando a função renal. Então, a COX-1 é como se ela fosse... Na verdade, não é como se ela fosse. Ela é a principal isoforma responsável por sintetizar prostaglandinas que agem na homeostase do nosso organismo, de inúmeros tecidos. Por exemplo, ela é a principal isoforma constitutiva. E aí vocês entendem o que esse termo quer dizer, né? Constitutivo é fisiologicamente ativa e ela participa da homeostase de inúmeros sistemas, como eu falei para vocês agora. Ela faz o quê? Proteção da mucosa gástrica. Professor, é a ciclooxigenase quem vai proteger a mucosa gástrica? Não. Ela vai catalisar a conversão do ácido araquidônico nas células, por exemplo, parietais do estômago, convertendo o ácido araquidônico em prostaglandinas que vão ativar seus receptores e vão
proteger a mucosa gástrica. Então, nunca falem que é a COX quem faz ou quem promove o efeito, porque na verdade não é a COX. A COX produz a substância que faz o efeito, que ativa os seus receptores para promover o seu efeito, tá? Olha só, função renal, COX-1 também, ela é o quê? Ela é muito envolvida na regulação da função renal. Uma outra contraindicação de utilização de AINES, pacientes com insuficiência renal. Por quê? A função renal, que é regulada pela COX-1, pode ser comprometida quando você inibe ela. Tá? Indução da agregação plaquetária, já expliquei isso. Professor, quer dizer que a COX-1 ela não é induzida durante a inflamação? Ela é, mas muito pouquinho mesmo. Na verdade, a isoforma responsável por produzir a prostaglandina ou as prostaglandinas ruins para a gente, que na verdade são boas, porque a gente sabe que a dor e que o processo inflamatório, na verdade, são sinais que nos ajudam a quê? A perceber que tem alguma coisa de errado no nosso organismo, tem alguma injúria acontecendo. Né? Essa é a função inicial do processo de nocicepção e do processo de inflamação aguda. Agora, a partir do momento em que a dor e que a inflamação se cronificam, esse caráter protetor é perdido. Né? Então, a principal isoforma de ciclooxigenase que participa do processo inflamatório é a ciclooxigenase 2. E o que é que acontece? A ciclooxigenase 2, ela, por exemplo, está muito expressa em que tipo de célula? Qual foi uma célula bastante importante que eu mostrei que libera prostaglandina para ativar nosso receptor? Macrófagos. Então, por exemplo, os macrófagos são ricos em COX-2, mas essa COX-2 ela está inativa, ou ela é inativada durante ou quando nós não temos que promover, o nosso organismo não precisa promover um processo inflamatório. Ou seja, okay? ela é inativa em processos fisiológicos. Ela é inativa durante a inflamação, quando não está tendo inflamação, ela está lá dentro do macrófago e ela não está fazendo nada. Mas quando a inflamação ocorre, que o macrófago migra lá para a região, ela é induzida, ela é ativada. E por isso que ela é chamada de isoforma induzível ou induzida, é a COX induzida, porque ela não é constitutiva ao ponto de ser comparada com a COX-1. A COX-1 ela é constitutiva em inúmeros tecidos. A COX-2 ela é muito mais induzida quando ela precisa produzir prostaglandinas para estimularem o que? O processo inflamatório e a dor. Pessoal, vocês estão me entendendo? Está todo mundo conseguindo acompanhar? Quem não conseguir, por favor, levanta a mão e tira dúvida, tá? Essa é a nossa última aula antes da prova. Então, vocês me perguntam, professor, então por que você não fala para a gente que a indústria farmacêutica produziu ou pode produzir um AINE que é seletivo para COX-2, ou seja, que inibe só a COX-2 e deixa a COX-1 livre. Porque se você inibe a COX-1, o que é que vai acontecer? Você pode desenvolver gastrite, você pode desenvolver disfunção renal, você pode ter distúrbios de coagulação e outros efeitos adversos, outros inúmeros efeitos. Porque essa isoforma constitutiva, ela está sendo inibida. Ou seja, a maioria dos AINES não são seletivos. Inibem a COX-1 e a COX-2. Professor, mas isso é uma burrice. Porque só quem participa da inflamação de forma significativa, ao ponto de produzir prostaglandinas que fazem tudo o que eu falei para a gente sentir dor e os sinais da inflamação, é a COX-2. A COX-1 age muito pouquinho nisso. Na verdade, ela é fisiológica. Sabe por quê? Porque eu não vou falar recentemente. Eu vou falar há alguns anos atrás. Foi descoberto que a COX-2 ela é uma enzima
que é induzível ou induzida no processo inflamatório, ou seja, ela está presente no citosol de macrófagos e de outras células, principalmente macrófagos, né? Outras células do sistema imunológico, está lá paradinha, inativa, inflamou alguma coisa, inflamou porque essa isoforma foi ativada e produziu prostaglandina. Mas sabe o que foi descoberto? Foram desenvolvidos fármacos chamados de coxibes. Quem já ouviu falar no celocoxib? Quem já ouviu falar no lumiracoxib? Ninguém ouviu falar nunca em coxibes? Hoje vocês vão conhecer esses fármacos. E sabe o que foi que aconteceu? É importante eu falar isso porque, às vezes, a gente desenvolve, né, um determinado fármaco com uma intenção e acaba descobrindo outra coisa que a gente não imaginava que existisse. Onde é que eu estou querendo chegar? Antes, acreditava-se que era apenas a COX-2 envolvida no processo inflamatório e que ela não era constitutiva em nenhum outro tecido, ou seja, ela era ativa somente durante o processo inflamatório. Aí o que foi que fizeram? Criaram os coxibes, que são seletivos para COX-2. E aí, ótimo, professor. Quem tem problema gástrico pode usar. Situação resolvida. Quem tem insuficiência renal pode usar. Quem tem problema de coagulação sanguínea pode usar sem problema, porque ela é seletiva para COX-2. Sabe o que aconteceu? Estados Unidos, principalmente, inúmeras pessoas que faziam uso prolongado desses coxibes morreram por doenças cardiovasculares. Por exemplo, acidente vascular coronariano, infarto. Pessoas se tornaram hipertensas. Algumas pessoas também, pacientes, desenvolveram insuficiência cardíaca. E aí o que foi que aconteceu? Muita gente começou a morrer. E essas mortes foram relacionadas a esses medicamentos seletivos para COX-2. Então, o que foi que os farmacologistas fizeram? Por isso que é importante a pesquisa. O que eles fizeram? Eles começaram a pesquisar o porquê disso. E eles descobriram que a COX-2, ela é sim induzida na inflamação, mas ela também é constitutiva da mesma forma que a COX-1. Só que aonde é que ela é constitutiva? Principalmente no sistema cardiovascular. O que é que eu estou querendo dizer? O endotélio vascular, e aí não olhem para o slide, olhem para mim, porque o slide está falando um pouco o contrário do que eu estou falando. Mas eu vou explicar o porquê. O sistema cardiovascular, ele produz prostaciclina através da ciclooxigenase 2, que nas células endoteliais, lembra que eu falei das células endoteliais vasculares? Elas são muito importantes, porque elas também têm expressas de forma constitutiva a COX-2. E a COX-2, nesse momento que ela precisa produzir prostaglandinas para regular a pressão arterial, ela produz muita prostaciclina, PGI2, pelo endotélio. Então, o endotélio, ele produz o quê? Prostaciclina, que vasodilata. Lembra que eu mostrei na cascata do ácido araquidônico que a prostaciclina promove vasodilatação? Sabe o que a prostaciclina faz também? Ela inibe a proliferação de células dos vasos e também do miocárdio, ou seja, elas inibem a produção de PGI2 no sistema cardiovascular de forma constitutiva, inibe o processo de remodelamento vascular e cardíaco e o desenvolvimento de hipertrofia do vaso e de hipertrofia cardíaca, ou seja, ela inibe o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então, quando você inibe somente a COX-2 e deixa a COX-1 livre, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar, eu falei errado. Você estará fazendo com que o paciente, ele desenvolva doenças cardiovasculares. Por quê? Porque a COX-1 que está expressa onde?
plaquetas muito expressa, continua produzindo tromboxano A2. E esse tromboxano A2, ele além de induzir a agregação plaquetária, ele faz o quê? Vasoconstricção, que é equilibrada por quem? Pela prostaciclina, que é produzida principalmente constitutivamente pela COX-2, e aí ela deixa de ser produzida, e quem é que vai prevalecer? Tromboxano A2. E aí o paciente ele vai se tornar hipertenso. Ele vai ter uma agregação plaquetária mais acentuada. Perguntas? Pode repetir, por favor, da prostaciclina com... A prostaciclina... Como eu quero que isso apareça no vídeo, eu vou ter que desenhar no vídeo. Pessoal, se a gente tem um processo inflamatório, esse processo vai estimular a COX-2, que é uma isoforma induzível. E por isso que muitas vezes ela vem com esse izinho antes, que significa induzível. O que é que a COX-2 vai fazer quando você tem inflamação? Ela vai produzir prostaglandinas como principalmente PGI2 e PGE2. Outras também são produzidas, mas essas são as mais importantes, que vão participar da fase aguda da inflamação. Isso eu já expliquei. Mas o problema que foi descoberto, após a produção desses inibidores seletivos da COX-2, é que se descobriu que essa enzima, ela está, por exemplo, na inflamação. Isso aqui é um macrófago, tá? Na inflamação, antes de haver inflamação, ela está inativa. Inflamou, ela foi ativada. Sendo ativada, ela produz isso. Então, ela é induzível, ela participa da inflamação. Só que no sistema cardiovascular, nós temos o quê? Vou desenhar aqui um vaso. Nós temos células endoteliais, não é isso? Não é isso? Uhum. Que são muito importantes, eu estou desenhando assim. E nessas células endoteliais, a COX-2, ela não precisa ser induzida, como no macrófago. No macrófago, ela está inativa se não tem inflamação. Aqui, no vaso, que passa sangue, a COX-2, ela está ativa a todo momento. E como ela está ativa a todo momento, ela produz substâncias que fazem o quê? Principalmente a PGI2. Posso dizer que ela é constitutiva aí? Aqui ela é constitutiva. Tá. Quando eu disser que é induzida, é porque ela só é induzida quando algum estímulo acontecer. Qual foi o estímulo que ocorreu para essa daqui ser induzida? A injúria. Mas nessa célula do vaso, no endotélio, ela não precisa ser ativada por nada. Ela é produzida, a PGI2, pela COX-2, que é fisiologicamente ativa nessa célula. Tá? Então, quando a PGI2 ela é produzida, e nesse momento que você está sentada aí, acredito eu que sua pressão arterial está normal, e ela está normal porque você também tem prostaciclina sendo produzida nesse momento, sem precisar que nada estimule isso, porque a COX-2 do seu endotélio vascular está ativa, produzindo o quê? PGI2, principalmente, que faz o quê? Vasodilatação.
Sabe o que a PGI2 faz também? Ela inibe a agregação plaquetária. Então, eu posso dizer que a PGI2, que é a prostaciclina, por isso que ela é a única prostaglandina que recebe nome. Porque ela é muito importante no sistema cardiovascular, como uma prostaglandina, como uma enzima constitutiva. Então, quando a PGI2 ela é produzida de forma constitutiva, ela vai promover regulação da pressão arterial, porque ela vai vasodilatar, e ela vai promover o quê? Inibição da agregação plaquetária. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Plaquetas. Estão vendo aí não, né? Estou escrevendo o nome plaqueta. Plaquetas. Nessas plaquetas, qual é a COX que é constitutiva? COX 1. Que produz muito o quê? Vocês falam muito baixo, falem alto. Então, tromboxana 2. Que eu vou fazer abreviadamente. Esse tromboxana 2 faz o contrário do que a prostaxiclina faz. O tromboxana 2, sabe o que ele faz, pessoal? Ele ativa a agregação plaquetária e ele também promove vasocontração. Então, fisiologicamente, o que é que está acontecendo? Você está aí sentadinha, sua pressão está normal, acredito eu, e ela está normal por quê? Porque o seu endotélio vascular está produzindo PGI2, além de outras substâncias que também promovem vasodilatação. Fisiologicamente, não existe um estímulo para isso, um estímulo como a injúria. Então, por isso que ela é constitutiva. Mas, a vasodilatação, ela tem que ser balanceada, ou seja, no momento em que você tem produção de substâncias que vasodilatam, você também tem que ter produção de substâncias que vasocontraem, para você ter um equilíbrio da pressão. Porque se você só vasodilatar, ou só vasocontrair, ou você vai aumentar muito a pressão e matar o cara, ou você vai diminuir a pressão e ele vai ter um choque hipovolêmico e vai morrer. Então, o que é que vai acontecer? Você precisa ter um equilíbrio na produção de quem? De tromboxano A2, preste atenção, você que me perguntou. Tromboxano A2, foi você? Eu achei que tinha sido você. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu estava olhando para você pensando que era você. Mas eu vou olhar para você agora. Nós precisamos fisiologicamente ter um equilíbrio na produção de tromboxana 2 e de PGI2, principalmente no sistema cardiovascular. Em ambos os casos, a COX-1 aqui é constitutiva e aqui também ela é constitutiva. Mas aonde é que ela não é constitutiva? Aqui. Aqui ela não é ativa, no macrófago ela não é ativa. E aí o que aconteceu? Você saiu correndo daqui porque você estava se mijando para ir no banheiro, e aí você foi descer a escada, sofreu um tombo, caiu na escada e cortou o seu joelho. E aí seu joelho começou a inflamar. Amanhã você vai no médico. O médico passa para você um anti-inflamatório não esteroidal, que não é seletivo. Aliás, que é seletivo só para COX-2 e não inibe a COX-1. Aí o que é que pode acontecer? Ele vai inibir essa daqui. Inibiu isso daqui, sua inflamação foi resolvida. Ótimo. E você também não pode tomar um que inibe a COX-1, porque você também tem gastrite. E a COX-1 também está presente lá no trato gastrointestinal, protegendo a mucosa gástrica. Então, por isso que nesse seu caso, seria bom que você tomasse o quê? Um inibidor seletivo de COX-2. Estão entendendo? Só que acontece o seguinte, o medicamento que contém fármaco, o anti-inflamatório não esteroidal, ele não consegue reconhecer qual COX-2 ele tem que inibir. Então, ele inibe tanto a da inflamação, quanto a constitutiva. Então, se você inibe isso aqui, ó, você vai ter redução da vasodilatação. Reduziu isso aqui.
olha quem está sendo produzido, porque você não inibiu a COX-1. Faz sentido agora? Você tem que inibir a COX-2 e a COX-1. Por quê? A COX-1 não participa da inflamação, professor. Mas se você inibir a COX-2 e deixar a COX-1 livre, as plaquetas vão se agregar mais, a pressão arterial vai aumentar, o tromboxana 2 tem receptores nos cardiomiócitos que podem ser ativados e isso pode causar disfunção cardíaca, remodelamento, fibrose, o paciente pode desenvolver infarto, inúmeras condições cardiovasculares. Vocês estão entendendo por que a gente não pode, de forma exagerada, fazer uso de anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2, porque mesmo que a COX-1 não participe da inflamação, ela tem que ser inibida, porque se você inibir a COX-2, você vai deixar a COX-1 livre e você vai ter muito mais ácido araquidônico para produzir tromboxana 2. E você vai ter muito mais tromboxana 2 para prejudicar o seu sistema cardiovascular. Então, por isso que esses coxibes, que são seletivos para COX-2, eles, nos Estados Unidos, foram retirados do mercado inicialmente. Aqui no Brasil, vários também foram retirados do mercado. E hoje existem apenas 2, que eu vou mostrar no final da aula, que são seletivos para COX-2, mas são os únicos AINES que só são vendidos com retenção de receita, ao contrário de todos os outros. Então, eu quero saber se todo mundo, se 100% da turma entendeu o porquê que quando a gente tem uma inflamação, é ideal que a gente iniba é correto? Uhum. É, né? Que a gente iniba ambas as isoformas. A COX-2, que está aqui, e é por isso que a gente quer inibir ela, mas o AINE não reconhece que ela está só aqui, ele inibe essa daqui também. Mas a gente também tem que inibir a COX-1, porque se a gente não inibir a COX-1, tromboxana 2 vai causar danos ao nosso sistema cardiovascular. Quem aqui já tomou nimesulida? Para dor de dente, principalmente, né? Nimesulida é mais seletiva para COX-2, tá? Então, se vocês tomarem nimesulida como água, podem ter certeza que vocês podem ter grandes chances de desenvolver doenças cardiovasculares. E aí, com o passar do tempo, entenderam a lógica? Professor, e a COX-3? Esqueçam a COX-3. Depois do intervalo eu volto para a COX-3. E aí se justifica a razão de existirem fármacos que inibem ambas as enzimas. Mas, professor, então o paciente que tem doença renal, o paciente que tem úlcera gástrica, que tem problema de coagulação, não vai poder tomar. Vai, mas sempre com monitoramento. Ou seja, se o paciente ele tem um problema gástrico e toma, por exemplo, o diclofenaco, que é um anti-inflamatório não seletivo, inclusive ele tem uma seletividade um pouco maior para a COX-2, mas ele inibe a COX-1 também. Esse paciente, ele pode ter um agravamento do quadro, né, de úlcera gástrica. O que é que você pode fazer? Você pode associar, caso necessário, esse medicamento, esse AINE, com o inibidor da ATPase de prótons. Por exemplo, quem aqui já tomou omeprazol? Está sendo comercializado aí como água também, né? Todo mundo está tomando e não sabe que existem inúmeros casos de pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer e estão relacionando esse desenvolvimento da doença de Alzheimer ao uso prolongado de inibidores da ATPase estomacal, que promove a síntese de ácido clorídrico. E no caso seria como é? Esqueci, fala de novo. Pantoprazol, omeprazol, esses prazóis da vida. Pode falar. Eu não entendi sua pergunta, você pode repetir? Por exemplo, se a gente vai ter uma vasoconstrição maior, vai inibir na COX-2,
que a gente pode botar um vasodilatador, mas isso seria ruim. Por quê? Porque a gente estaria administrando, como é que se diz, um medicamento para um paciente que não tem hipertensão. Entendeu? Ele não tem hipertensão. Então, você pode associar, mas o paciente que tem hipertensão e que toma um antihipertensivo, os antihipertensivos têm inúmeros efeitos adversos. Por exemplo, hipotensão postural. Você está sentado e vai levantar, você pode ter uma síncope e desmaiar, dar aquele teto preto. Então, se o cara não é hipertenso, para que associar? Quando é que eu falei de associação? Eu falei quando ele tem um problema, por exemplo, como gastrite ou úlcera gástrica, que ele vai precisar tomar o inibidor também da COX-1 e tem esse problema. Aí você associa com outro fármaco. Entendeu? Mas quando você não tem, você não é, como é que se diz, estrategicamente viável você associar um antihipertensivo. De forma alguma. Tá bom? Então, é o que eu falo para vocês. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de dar as primeiras aulas para vocês, mas eu sempre falo nas minhas primeiras aulas de farmacologia que fármaco também pode ser veneno e que a gente só deve tomar medicamento quando a gente precisar realmente e que tudo depende da dose. Inclusive, que se você der uma dose alta, você pode matar determinado paciente. E que quanto mais você combina fármacos uns aos outros, né, você usa em conjunto, mais efeitos adversos você vai ter. E uma terapia, para a gente considerá-la como uma terapia eficaz, ela tem que ter duas características. A primeira, ela tem que promover o seu efeito farmacológico desejável e ela tem que ser segura. E uma terceira característica muito importante é que essa segurança, é que esse efeito terapêutico sejam produzidos com doses baixas. A quantidade de medicamento que você tem que dar para o paciente é a menor possível. Porque quanto maior, mais próximo do limite da janela terapêutica para a faixa tóxica, o fármaco vai ficar. Está entendendo? Por exemplo, quando vocês forem estudar antibióticos na Farmaco 2, vocês vão ver que existe principalmente para evitar a indução de resistência bacteriana, que é um problema de saúde pública enorme, inclusive estão dizendo que daqui a... as autoridades da área de saúde estão falando que se não inventarem ou se não descobrirem novos antibióticos, em 20 anos não existirão mais bactérias sensíveis aos antibióticos que estão disponíveis na clínica, então qualquer infecção boba vai poder matar a gente. Então, o antibiótico, ele tem que, por exemplo, é um exemplo clássico, ele tem que ser tem que ser administrado numa concentração, numa dose mínima, a menor possível. Ou seja, você tem a janela terapêutica que está aqui assim, ó. Aqui você tem o quê? Toxicidade, não é? E aqui você tem o efeito terapêutico. O antibiótico, ele tem que ser dado ao ponto dele alcançar o quê? Uma dose muito baixa, alcançar a faixa terapêutica. Porque se você der um antibiótico assim, o problema não é que ele vai ser tóxico para você, e sim que ele vai fazer com que a bactéria se torne resistente a ele. A bactéria é muito inteligente, muito mais que a gente. Se você botar uma bactéria para fazer uma prova de farmácia, ela tira 10. É sério, pessoal, vocês não imaginam. Pessoal, uma pergunta. Exceto no caso dos antibióticos, quando eu dou fármaco, quando eu administro fármaco em doses muito elevadas, eu também posso provocar a dessensibilização dos receptores? Sim, sim. Ou seja, eu estimulo que a pessoa vai necessitar ainda de doses mais elevadas que eu vou Todos os fármacos você pode os fazer com que as ciclooxigenases, que são os receptores dos AINES, deixem de responder e você vai ter que aumentar a dose ou vai ter que trocar o fármaco. Pessoal, são 10 horas e 1 minuto e 25 segundos. 10 horas e 10 minutos a gente volta, tá? Eu vou dar para vocês tempo de tomar água. Nós temos muita coisa para ver hoje ainda, tá? Então a gente tem que acabar, não tem mais espaço, não tem mais aula extra, tá? A gente tem que finalizar o assunto hoje, tá?